Olá, cara Lulu, tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre matriz energética brasileira. E se esse assunto te interessa, não esqueça, já assina a chamada, dando aquele like, se inscrevendo no canal, beleza? Vamos lá, pessoal, partiu gabaritar! Vamos lá, matriz energética brasileira. Quando a gente fala de matriz energética, vamos do quê? Falamos exatamente do quê? De como é que está organizada e distribuída todas as fontes de energia no Brasil. Bom, nesse caso aqui a gente precisa entender que o Brasil é um país onde temos aí uma grande força energética proveniente de recursos renováveis. É o caso da energia hidráulica. Se a gente levar em consideração aqui, 68% da energia brasileira vem aí dos recursos hidráulicos, dos recursos hídricos. Dessa maneira, nós temos então uma grande utilização já de recursos renováveis. Recursos renováveis, aqueles que são inesgotáveis ou, por exemplo, que tem uma reposição rápida da natureza, ou seja, num plantio, num período aí de safra, vamos dizer assim, ou então em períodos de ciclos, seja ele hidrológico, de estação do ano, enfim. É importante lembrar então que nós temos aí uma grande utilização. Claro que não dá para descartar a utilização dos combustíveis fósseis no Brasil, a fonte aí não renovável de energia, que é aquele tipo de fonte do qual o tempo que se demora para a natureza repor esse recurso natureza é muito, mas muito tempo. Um exemplo aí é o petróleo. Se a gente pensar que o petróleo é um recurso não renovável, beleza, a gente pode entender dessa maneira. Mas, se a gente levar em consideração de que ele sofre um processo do ciclo das rochas, ele vai ser reposto. Mas vai ser reposto num tempo infinitamente maior do que o tempo da sociedade. Dessa maneira a gente entende então como ele é não renovável. Não tem como aí ter essa reposição. Fechou? Entendido? Bom, para a gente levar em consideração aqui, já falei que a hidráulica, então nós temos a principal função, a principal aí quantidade de energia vem aí dos recursos hidráulicos. Mas nós temos também outras formas. O lance da biomassa, por exemplo, principalmente utilizado através aí da queima do bagaço da cana, do refino da cana-de-açúcar para formar o etanol ou o milho, por exemplo, também, que serve para fazer esse tipo de energia, ou então da lixívia, que é aquele líquido retirado da árvore no processo de beneficiamento da madeira. Outras formas aí também, como o próprio carvão vegetal, acaba sendo aí uma forma aí de utilização da biomassa. 8,2% de toda a fonte de energia utilizada no Brasil vem da biomassa, da queima dessa massa aí vegetal principalmente, ok? Também temos que levar em consideração que o uso do biodiesel também acaba entrando nesse esquema aqui, do 8,2% aí de toda a matriz energética brasileira, ok? Bom, e aí o que mais temos? Temos a eólica e a solar. Energia eólica e solar, temos aí 5,4%, gás natural 9,1%, gás natural utilizado aí de duas maneiras, seja na extração in natura, direto aí das jazidas petrolíferas, ou então no processo de refino do petróleo, nós temos a utilização aí, a composição, a formação, o desenvolvimento aí do GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Ok? Bom, nós temos os derivados de petróleo, polímeros, nafta, querosene, enfim. Temos aqui energia nuclear, importante colocar, energia nuclear aqui no Brasil, ela tem pouca utilidade, mas ela acaba gerando uma certa energia, e também do carvão e seus derivados, nesse caso o carvão aqui, o carvão mineral, ok? Então percebo que nós já temos aí um desenvolvimento da matriz energética bastante diversificada. Claro, precisamos levar em consideração aqui, ó, o grande potencial brasileiro. Mas por que esse grande potencial, Silvestre? Por que essa parte aqui é tão importante desse processo todo? Porque nós temos um grande recurso aí, que são as nossas bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas brasileiras dão um potencial hidráulico muito forte para o Brasil. Então, onde nós vamos encontrar esses recursos energéticos aqui através da hidráulica? Principalmente nas bacias do Rio Paraná
na bacia amazônica, na bacia do Tocantins-Araguaia e na bacia do Rio São Francisco. Nesses lugares é onde encontram a maior parte das usinas hidrelétricas brasileiras. Importante lembrar, grande parte das usinas hidrelétricas, aquela que vai transformar o movimento da água em energia elétrica, elas vão ser formadas através de rios de planalto. Rios de planalto, onde nós temos aí vales em calhas mais fundas, onde nós não precisamos aí de um grande repositor, um grande reserva, uma grande represa para poder armazenar toda essa água para fazer essa queda e assim gerar as turbinas e formar a energia elétrica, ok? Importante lembrar. Então os rios da bacia do Rio Paraná, principalmente, é que tem esse maior potencial hidrelétrico utilizado. A bacia amazônica tem o maior de todos, mas ele não é totalmente utilizado, visto que principalmente grande parte aí são rios de planície. Mas a vazão dos rios da Amazônia já estão sendo utilizados por novas formas, novas tecnologias de desenvolvimento hidrelétrico, como as chamadas usinas a fio de água, como a usina de Belo Monte, por exemplo. A quantidade da represa utilizada na usina de Belo Monte é muito menor do que a de Itaipu, por exemplo. E ela gera quase que a mesma quantidade de energia. Proporcionalmente, Belo Monte produz muito mais energia que Itaipu, se a gente levar em consideração, ok? Dessa maneira, então, existe esse potencial hidrelétrico na região amazônica, esse potencial hidráulico, mas o maior utilizado está na bacia do Paraná. Não podemos deixar de lado também a bacia do Rio Tocantins e a bacia do São Francisco, que também acaba sendo utilizado. Importante lembrar, pessoal, que essas usinas acabam tendo aí uma importância não só na questão de desenvolvimento energético, mas também na utilização aí dos recursos formados através da represa, que acaba entrando em lances aí, questões mais sociais, mais voltados à geografia regional, assim, tipo a questão econômica, certo? E por falar em geografia regional, questão econômica, vejam que essa ligação que eu estou fazendo aqui, ela é hoje basicamente energética. Mas se você quer sempre algo mais agregado, mais organizado, tudo, no canal aqui vamos ter um pouco, mas principalmente aonde? No gabaritagel.com.br vai ter as melhores aulas de geografia, filosofia, história, sociologia, que vai ter toda essa interligação para você entender de fato todas as relações humanas. Essas relações você vai ver só lá na plataforma, a melhor plataforma de humanas do Brasil. Lá você vai ter todas essas aulas aí comigo, com o professor Jean do canal Geografia, com o professor Rodrigo Baglini, e você vai passar no Enem, no vestibular, concurso público, militar e até na escola, beleza? Assina Gabarita Gel, coloca o meu cupom aqui, ó, Hiperativo Gel, que você ainda vai ganhar um desconto, beleza? Continuando, além desse potencial hidráulico que nós temos aqui, nós vamos ter também outras características, como é o caso aqui da utilização das fontes não renováveis, o lance do petróleo. O petróleo, ele é muito utilizado no Brasil, principalmente para quê? Para o setor de transportes. O setor de transportes acaba utilizando muito. Ah, Silvestre, da onde que se extrai esse petróleo? Existem várias regiões petrolíferas, de jazidas petrolíferas no Brasil. As duas principais acontecem, uma na Bacia de Campos, que fica no litoral do Espírito Santo, e a outra na Bacia de Santos, que fica aí no litoral do Rio de Janeiro, indo em direção no litoral de São Paulo. A Bacia de Campos, a mais antiga, ela é formada através aí da bacia de petróleo pós-sal, ou seja, ela está acima da camada de sal, da camada salina aí no subsolo, que acaba tendo aí um tipo de petróleo mais pesado, onde precisa de mais gasto para gerar aí o refino. Agora, já aqui a bacia de Santos é uma bacia chamada de pré-sal. A bacia do pré-sal está abaixo aí dessa camada de sal, ou seja, ela é mais antiga do que a outra camada da bacia de Campos, então ele vai ter um petróleo com uma maior octanagem, um maior nível de carbono, de hidrocarboneto na sua composição e vai gerar mais energia. Ele é um óleo mais refinado, mais importante aí, vai ser fácil para ser utilizado. Beleza? Então é importante lembrar que nós temos aí o petróleo justamente dessas duas principais bacias. Temos de outras também, como na Amazônia, temos na Bahia, temos no Espírito Santo, temos também bacias no Nordeste, mas essas duas aqui são as principais que vão gerar todo o processo aí energético brasileiro. Bom, além disso, o carvão e os derivados. Carvão no Brasil, ele é bem pouco utilizado, se a gente levar em consideração. Porque as jazidas carboníferas brasileiras, elas são pequenas. Elas ocorrem numa estreita faixa
da região, que começa no centro-sul paranaense e vai até o norte do Rio Grande do Sul. A principal jazida carbonífera brasileira está no Vale do Rio Tubarão, em Santa Catarina, onde nós temos ali rochas sedimentares de origem orgânica na região, que acabou desenvolvendo ao longo do tempo ali a formação do lignito, do antracito, da turfa e da hulha, que são tipos de carvões diferentes aí que acabam tendo diversos fins, como usina siderúrgica, usinas termoelétricas, as próprias indústrias acabam utilizando todo esse tipo de material, beleza? O gás natural, que ele pode acontecer de duas maneiras, ou no refino do petróleo, ou então por via natural, e por via natural se extrai também na Bacia de Campos e na Bacia de Santos, o pré-sal e o pós-sal, vamos lembrar disso, tá? E fechando aqui os não renováveis, nós temos aí a forma nuclear, a energia nuclear. Da onde é tirado? Se a gente pensar na extração da energia nuclear, ela acontece nas jazidas aí na cidade de Lagoa Real, na Bahia, onde temos uma das principais áreas de extração de urânio no Brasil. 30% de todo o urânio produzido no mundo é brasileiro, só para vocês terem uma ideia, beleza? Então ele fica principalmente nessa cidade aqui, ó, Lagoa Real, na Bahia. Porém, ele vai ser beneficiado em Resende, no Rio de Janeiro, e vai ser feito aí a transformação desse mineral em energia elétrica nas usinas de Angra dos Reis, a chamada Angra 1, Angra 2, Angra 3, que ao longo de toda a sua história tiveram diversos problemas aí, desligamento, religamento, ativação, desativação, enfim, dá uma pesquisa a mais sobre origem aí da energia nuclear no Brasil, que vocês vão ver como é que funciona. Voltando para as fontes renováveis, como eu falei para vocês, o Brasil tem um potencial de fonte renovável muito importante. Então, por isso que a hidráulica acaba sendo nosso principal fator aí de desenvolvimento, mas também nós temos outros, como a biomassa, que eu já comentei com vocês, a utilização aí da formação do etanol, da queima do bagaço da cana, da queima de lenha, também da lixívia, que é aquele líquido do beneficiamento da madeira, acaba sendo utilizado. Principalmente, o maior produtor é a região do interior de São Paulo, onde fica a região da cana-de-açúcar, beleza? E por ter essa situação, acaba sendo importante, ok? E aí nós temos também a energia eólica e a solar, que aí fecha toda essa parte de formação aí de fontes renováveis de energia no Brasil. Se a gente levar em consideração, a energia solar acaba sendo uma das menores aí a ser utilizada, mas é que está em franco crescimento, uma vez que nas regiões do Nordeste brasileiro, principalmente, nós vamos ter o quê? Uma grande formação, um grande desenvolvimento dessa área devido à quantidade de sol constante o ano todo, e isso acaba sendo aí um grande potencial de desenvolvimento e de geração de energia. Agora, isso acontece onde? Principalmente nas regiões da cidade de Pirapora, tá? Em Minas Gerais, e Nova Olinda, no estado do Piauí. Esses são os duas principais regiões onde geram bastante energia solar aí em toda a região do Brasil. Agora, a energia eólica, ela vai utilizar um principal lugar no Brasil, que é a região do Nordeste brasileiro, principalmente o litoral, mais precisamente no Rio Grande do Norte, no Ceará, em Pernambuco, porque aproveita os ventos alísios do Nordeste, que acabam utilizando aquela região ali, acabam entrando ali no litoral. Então temos ventos constantes, que é um bom potencial de desenvolvimento eólico no Brasil, e isso acaba sendo importante para a geração de energia. Grande parte hoje já da formação, a segunda maior geração de energia elétrica brasileira vem já de energia eólica. Então vocês vão percebendo a quantidade e a importância das matrizes de energia brasileira, cada uma com sua função, cada uma com seu desenvolvimento, e assim nós construímos todo esse potencial de desenvolvimento econômico brasileiro. Fechou? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu vou ficando por aqui desejando para você um baita momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui e tchau! Print na tela.